Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Duda Meirelles, se você não me conhece, eu sou atriz e estudante de fonoaudiologia. E hoje, sem muita enrolação, vamos para o tópico que é minhas matérias do quarto semestre da faculdade de fonoaudiologia. Pra quem não sabe, eu faço fonoaudiologia na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu já estou no meu terceiro ano, quinto período. Aproveitando que já me pediram, eu vou colocar aqui minhas redes sociais. Então o Instagram é @DudaMeirellesR e o TikTok é @DudaMeirellesQSR. Bom, então, resumo do que foi o meu quarto semestre para vocês é que a gente basicamente viu a parte de distúrbios e um comecinho de avaliação. Dos meus outros semestres, se você não viu o vídeo dos outros semestres, que eu falo matéria por matéria o que a gente deu, é só ir na playlist que tem aqui no canal chamada Fonoaudiologia que você vai achar lá. Terceiro semestre, segundo semestre, primeiro semestre, então vai lá assistir. Então a primeira matéria que a gente teve foi distúrbios das funções orais. Vou pegar minha cola aqui, peraí. Nessa matéria a gente começou aprendendo a parte de anamnese, mais voltada para a parte de MO, motricidade orofacial, e também a parte de avaliação, em que a professora ia explicando sobre os protocolos que são usados atualmente na clínica de fono da Santa Casa. Então, para isso, a professora foi ensinando todas as funções, então cada aula ela escolhia algumas e ia ensinando pra gente como que a gente avaliava a função daquela estrutura, se estava adequada ou não. E essa foi uma aula muito prática. A gente avaliava, por exemplo, como estava a deglutição. A gente fazia uma com a outra na sala de aula. A gente também aprendeu a avaliar a parte de paralisia facial periférica. Aprendemos sobre cirurgia ortognática, avaliar a ATM. E no finalzinho a gente teve várias aulas com professoras especialistas que deram aula sobre assuntos como deglutição na criança, no adulto e no idoso, a parte de disfagia, amamentação, fissuras lábio-palatinas e frênulo lingual. Essa aula eu saí encantada. Era uma das aulas que eu mais gostava na semana, porque era uma aula muito prática e a professora era muito dinâmica. Então, para essa matéria, foi 10 de 10. Tivemos também Libras 2. Já comentei aqui que desde o primeiro semestre a gente faz Libras. Mudou um pouco o formato de aula, porque antes a gente tinha uma professora surda e agora temos uma professora ouvinte. Então, como entrou uma nova professora, ela resolveu fazer meio que uma revisão, ver o que a gente sabia e o que a gente estava com dificuldade pra gente reforçar. Principalmente a parte de soletração é a parte que eu acho mais difícil. Eu sou muito lenta ainda. Por exemplo, se eu soletrar meu nome aqui é já errei. Então ela treinou isso com a gente através de chamadas que ela fazia ditado do nosso nome em Libras, através da chamada. Ela também percebeu que a gente estava com muita dificuldade em dialogar. Como a outra professora só passava muito vocabulário pra gente, a gente tinha vocabulário, mas a gente não sabia formular frases. Então ela treinou essa parte da gente dialogar, de juntar as frases, porque se a gente só fizer o sinal ao pé da letra do português, é um português sinalizado e não a Libras. A gente tem que ver aí a gramática da Libras, como que funciona. E da parte de vocabulário, ela começou a ensinar pra gente sinais de saúde, da área da saúde. E pra mim essa matéria também foi 10 de 10. E agora o mais temido de todos. TCC 1. No quarto semestre, você disse? Sim, no quarto semestre. Nessa disciplina, a professora trouxe várias atividades para ajudar a gente a ter mais uma noção de como iniciar um projeto de TCC. Quais são as partes iniciais? Como que a gente escreve um TCC? Como a introdução, o objetivo, o método e alguns elementos dele, como a casuística, os critérios de inclusão e exclusão, os objetivos específicos e o desenho do estudo. Essas aulas também serviram para a gente começar a conhecer algumas professoras que a gente não tinha tido contato ainda. O que a direção propôs para a gente foi que, como na Santa Casa, o quarto ano, que é o 7º e o 8º período, a gente só tem estágio, acaba não sobrando muito tempo para fazer o TCC, ou fica muito corrido. E aí a direção propôs que a gente começasse com as matérias de TCC mais cedo e que até o final do terceiro ano a gente estivesse com o TCC pronto. Ou assim, muito bem encaminhado, sabe? E como a gente não tinha conhecido todas as professoras ainda, a gente não tinha como escolher uma orientadora. Então também nessa aula foram várias professoras se apresentar pra gente, apresentar qual era a linha de estudo que elas seguiam, para caso a gente se identificasse com alguma professora, a gente ia ir conversar e já escolher ela, puxar ela como nossa orientadora do TCC. E aí, no final dessa matéria, como prova final, a gente teve que fazer um pré-projeto do nosso TCC, junto já com a nossa orientadora, trazendo esses itens básicos de uma pesquisa, do início de uma pesquisa que eu falei pra vocês. Óbvio que a gente não tinha como fazer, certo. Eu, por exemplo, eu tirei muito mais coisas que eu achava que daria certo de fazer do que
um projeto concreto mesmo. Mas foi só um rascunho inicial pra gente começar a ver como é que escreve. E aí ela ia corrigindo, ia falando pra gente, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, isso aqui é desse jeito. E eu achei muito ótimo começar a fazer o TCC mais cedo, porque aí no quarto ano a gente fica mais despreocupado, porque o quarto ano vai ser pesado de muito estágio. Pra essa matéria eu dou uma nota de 7 de 10, que eu já vi também que eu não sou muito da pesquisa. Tivemos também uma matéria chamada Ética Profissional. Então a professora trouxe tópicos importantes do Código de Ética de Fonoaudiologia, como sobre se portar como profissional, o que a gente deve, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, sobre advertências e punições, e até sobre a parte de redes sociais. Que a gente vê aí, tem muitos profissionais de saúde que não seguem o Código de Ética e acabam expondo a privacidade do paciente. No final da matéria, ela ainda trouxe casos reais de pessoas que infringiram o Código de Ética. E aí ela pediu para que a gente apontasse, lendo o Código de Ética, qual seria a punição correta para aquela pessoa. A gente também tinha que apontar o que ela tinha infringido do Código de Ética exatamente. Como se nós fôssemos do Conselho de Fono. E isso foi muito legal. E no final ela trouxe qual foi o desfecho, qual foi o tipo de punição que essa pessoa levou, se levou. Então para essa matéria eu dou uma nota de 8 de 10. A próxima matéria é distúrbios de linguagem oral. Nessa matéria a gente aprendeu como avaliar a linguagem. E para isso a gente viu alguns aspectos bem importantes como compreensão, vocabulário, os processos de substituição, os transtornos fonológicos, eu quase fiz um agora aqui, e maturidade simbólica. Tudo isso para que a gente conseguisse fazer uma avaliação da linguagem de uma criança, que é o que a gente vai começar a fazer agora. E a gente começou os estágios no 5º período. Eu não sou muito fã de linguagem, então para essa matéria eu dou uma nota 7 ali, de 10. Tivemos também fonoaudiologia no sistema de saúde. Olha, eu tenho que admitir uma coisa sobre essa matéria, por mais que eu ache o SUS incrível e adoro o jeito como ele funciona, entender. É tão complicado, é tão chatinho. Então eu nem tenho muitas memórias do que a gente aprendia realmente na aula. Eu lembro da professora falando de como que funcionava, dos vários... esqueci o nome. As várias divisões que o sistema tem. A gente também já tinha feito também uma matéria EAD sobre o SUS, então eu lembro algumas coisinhas, mas não é um tópico que me interessa muito. Eu acho muito legal saúde pública, mas os mecanismos... tipo, como o SUS funciona, tipo, é chato essas burocracias. Tô dando só a minha opinião. E aí no final dessa disciplina, a professora pediu pra gente fazer um projeto sobre promoção de saúde. E eu e meu grupo criamos um material chamado Pequenos Passos, que inclusive também tá disponível aqui, que eu postei no YouTube pra vocês. Que é sobre vigilância do desenvolvimento. E tá muito bonitinho. Ela também trouxe algumas profissionais fonoaudiólogas que trabalham no SUS para conversar com a gente, e esse debate com elas também foi muito legal. Então, para essa matéria, eu dou uma nota de 7,68/10. A próxima temida é a avaliação audiológica. Temida, não sei pra quê, porque pra mim, na verdade, ela é temida assim, mas eu adoro. Como eu já expliquei nos outros vídeos, a avaliação audiológica é uma matéria anual, então eu tive ela no 3º semestre e tive de novo também no 4º semestre. E nesse semestre a gente aprendeu conteúdos como imitanciometria, avaliação audiológica infantil, potencial evocável de tronco encefálico e provas audiométricas supraliminares. Que são todos termos da audiologia que quem não estuda fono pode não estar por dentro, mas são todos testes audiológicos que verificam coisas diferentes do nosso sistema auditivo. Tudo isso pra gente aprender como que faz uma avaliação... Meu Deus, tá muito ruim minha dicção hoje. Tudo isso pra gente aprender como fazer uma avaliação audiológica completa do sistema auditivo, como eu falei pra vocês, desde crianças até idosos. E uma coisa que fez muita diferença pro nosso aprendizado foi que nesse 4º semestre elas começaram a levar a gente uma vez por semana pra clínica pra ver como que esses testes funcionam. Porque até então a gente tinha ficado só na teoria e, querendo ou não, áudio é muito difícil de você entender só na teoria. Quando você não pega na prática, fica muito mais difícil pra você entender. Então foi maravilhoso pra gente poder testar uma nas outras. A gente ficava mexendo no audiômetro, no imitanciômetro, as professoras ficavam nos auxiliando, mostrando como fazia, e aí a gente fazia uma nas outras. Então assim, foi bem legal. Principalmente porque a gente podia colocar os conteúdos teóricos na prática. E aí começava a fazer muito mais sentido. E pra essa matéria, a nota é 10 de 10. Passando para a próxima, que é distúrbios de leitura e escrita.
Alguns conteúdos que a gente viu nessa matéria foram distúrbios de fluência, diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizagem, dislexia, consciência fonológica, nomeação automática rápida, fluência de leitura e, de uma forma geral, como avaliar a leitura e a escrita. Depois da gente ver os conteúdos, a gente começou a professora a trazer um teste por semana para a gente conseguir ver como eles funcionavam e aplicar em nós mesmas. Pra quando a gente for pegar isso agora nos estágios, a gente poder saber aplicar na criança. É mais uma das disciplinas que eu, não tenho muito apreço, mas é a minha opinião e por isso eu dou a nota de 7,5 de 10. Depois temos distúrbios da audição. Bom, se na avaliação audiológica a gente aprendia os conceitos da áudio, como fazer os exames e ler os resultados deles, nessa matéria de distúrbios da audição a gente viu o que causava esse quadro audiológico, o que poderia causar. Doenças de orelha externa, média, que aí se enquadram otites e otoscleroses, neuropatias, cocleopatias, doenças genéticas, perdas que poderiam ser causadas por vírus, bactérias, traumas, doenças metabólicas e pelo envelhecimento, além do ruído. E com essa matéria a gente fazia a correlação do grau, do tipo, da configuração da perda com os achados audiológicos que a gente via lá em avaliação audiológica. Então elas meio que se complementavam, sabe? Por isso eu dou a nota de 9 de 10. Depois temos noções de psiquiatria. Como o próprio nome já diz, noções de psiquiatria, eles realmente só passavam tipo uma noção, alguns quadros, alguns tipos de doenças psíquicas e coisas assim. Não entravam muito a fundo, até porque não é nosso papel. Mas era mesmo pra gente entender os conceitos e saber como que um paciente com o tipo de diagnóstico, tipo de transtorno se comporta. Então a gente viu conteúdos como anamnese psiquiátrica, exame psíquico, saúde mental de crianças e adolescentes, transtorno do espectro autista, TDAH, transtornos delirantes, transtornos de ansiedade, transtornos afetivos, dependência química e síndromes demenciais. Para essa matéria eu dou a nota de 8 de 10. Os professores eram muito divertidos e passavam conteúdo de forma muito leve pra gente. Logo vem então distúrbios da fonação. E nessa matéria nós vimos alguns conceitos como voz normal, voz disfônica. E para isso a professora mostrava vários vídeos pra gente para exemplificar a diferença entre os dois casos. Quais eram os tipos de disfonia, como a gente fazer uma anamnese voltada para hábitos vocais e saúde vocal, análise da voz. A gente teve meio que uma divisão nessa matéria entre duas professoras, em que uma era mais de vozes normais, voz profissional, e outra era da parte de oncologia, então a parte de câncer de laringe, a gente viu laringectomias, câncer de cavidade oral e paralisias laríngeas. Então, como ela ficou dividida entre essas duas partes, para mim a parte de câncer, para mim é uma nota 5, porque eram aulas assim muito pesadas. O câncer de cabeça e pescoço é uma coisa que eu, infelizmente, não consigo lidar, é muito pesado mesmo. Mas a parte de voz profissional, para mim, é um 9 de 10, porque eu amo. E essas foram as minhas matérias no total do quarto semestre. Só que tem um bônus, não sai do vídeo ainda. Esse semestre eu participei do Ambulatório de Artes Vocais, que na verdade é um eletivo, que o segundo ano teoricamente não pode participar, mas eu pedi pra observar. Desde que eu entrei nessa casa, eu descobri que tinha esse ambulatório e falei assim, ó, eu preciso ir, porque tem tudo a ver comigo. Só que como eu não tinha conhecido... Valeu, moto! Como eu não tinha conhecido a professora ainda, eu não ia só chegar e perguntar sem ela me conhecer. Mas ela é professora do distúrbio de fonação, a matéria que eu acabei de falar pra vocês. Então, quando eu conheci ela, eu perguntei se eu poderia ir acompanhar os atendimentos, ver como é, que eu tinha muito interesse. E aí ela deixou de boa. Quem participa desse eletivo geralmente é o 3º e o 4º ano. Mas aí ela deixou eu acompanhar e, gente, eu amei. O ambulatório é dividido em duas partes. Primeiro a parte da otorrino e depois a parte da fono. A fono está presente em todos os momentos, mas é dividido mais ou menos dessa forma. O eletivo é um período da tarde, então a gente começa indo para o Conde de Lara. Lá a gente faz os atendimentos junto com o pessoal da residência e os otorrinos, que fazem a laringoscopia, que fazem a anamnese do paciente. Caso esse paciente precise de atendimento fonoaudiológico, a gente chama ele para a clínica e ele é atendido pelos estagiários de lá, que são o 3º e 4º. É um serviço totalmente gratuito oferecido pelo SUS, super especializado, sim, é um serviço muito bom. E ele é específico para profissionais da voz, que são cantores, atores, dubladores, são pessoas que precisam e necessitam da voz como seu principal instrumento de trabalho. Eu tive muitas experiências legais observando e eu acho que se você puder acompanhar qualquer coisa, um estágio, um professor, isso é muito rico.
é uma dica aí que eu dou pra vocês, é acompanhar desde cedo e ver essa prática clínica acontecendo. Porque, por exemplo, semana passada eu vi a minha primeira paralisia de prega vocal da vida. Por estar indo muito pro ambulatório, vendo casos normais e casos alterados, agora eu já tô conseguindo identificar o que é uma laringe normal, uma laringe saudável, que na faculdade, óbvio, a gente vê, mas só a prática, você tá vendo ali todos os dias, a gente consegue identificar coisas pequenas, sabe? Agora eu tô conseguindo identificar coisas alteradas, então eu fiquei muito feliz. Resumindo, eu tive experiências maravilhosas no ambulatório, inclusive, se Deus quiser, vou continuar. Então, gente, é isso. Essas foram as minhas disciplinas desse quarto semestre. Eu amei. Eu estou já na metade do curso. Já entramos aí para os 2 anos finais. Eu tô muito empolgada. Esse meu quinto semestre já começou com tudo. Vocês sabem que eu vou trazer aqui pra vocês assim que acabar o quinto semestre, o resumo aqui. Então deixem aqui no vídeo, por favor, ideias, sugestões, o que vocês querem ver por aqui, comentários. Se você gostou ou não, pode colocar tudo aqui embaixo que eu respondo todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!